Hoje eu trouxe para vocês 5 formas super diferentes que a gente pode utilizar para mesclar as cores com lápis de cor. Bom, eu já deixei pintadas 5 bolinhas com os mesmos tons. No caso, eu utilizei um roxo e um rosa. É o código 995 e o 993 da Prismacolor. Eu já deixei todas essas bolinhas pintadas iguais para vocês verem a diferença usando diferentes materiais para fazer essa mescla, né, de cores que fica super bacana. A primeira dica que eu tenho, pessoal, é utilizar o lápis branco para a gente mesclar 2 tons. Muita gente se pergunta, né, qual que é a finalidade do lápis branco dentro da caixinha de lápis de cor. E mesclar cores é uma das principais finalidades, né? A gente pode usar ele realmente como uma ferramenta. Então, eu vou começar misturando esses 2 tons com lápis branco para vocês verem a diferença. Vamos lá? Uma dica que eu sempre dei para os meus alunos de desenho, pessoal, quando vocês estiverem colorindo, sempre façam movimentos circulares. Então aqui fazendo esse movimento de bolinha, né? Fazendo movimentos circulares, dá para vocês verem a diferença, como as cores já vão mesclando, elas já vão se interligando. Continua fazendo movimentos circulares. Aqui eu estou aplicando o lápis branco com um pouquinho mais de pressão, justamente para evitar esses pedacinhos em branco, né? Para a gente ver como a gente consegue misturar essas 2 cores e criar um efeito super interessante. Muita gente usa o lápis branco para mesclar as cores na hora de fazer realismo. E eu sou uma adepta, eu gosto bastante de usar o lápis branco para mesclar os tons do lápis de cor. Lembrando, pessoal, que aqui são lápis de cor de uso comum, né? Não são lápis aquareláveis, são lápis de cor comuns. Então, olha que bárbaro que já fica o efeito só com lápis branco. Agora a gente vai utilizar o Blender. O Blender, pessoal, nada mais é que um lápis de cor incolor. Então ele tem essa cera incolor justamente para a gente conseguir unir 2 cores com ele. Então, a segunda bolinha, vou aplicar o Blender. Esse daqui é o Blender da Prismacolor. Até o barulhinho é diferente, né? Porque ele não é tão ceroso quanto o lápis branco. O Blender é um dos meus efeitos favoritos. Eu acho que o mais interessante do Blender é que ele mescla as cores, mas diferente do branco, ele não dá essa opacidade, né? O branco ele acaba deixando a cor mais opaca. Com o Blender você já consegue mesclar as cores, mas sem perder a vibração das cores, né? Elas continuam cores super vibrantes. Olha que fantástico. É um dos meus efeitos favoritos. Eu gosto bastante do Blender. Então, a minha dica é, quando vocês forem mesclar cores escuras, que vocês não queiram deixar as cores opacas, utilizem o Blender. Se as cores forem claras ou se você quiser um efeito mais pastel, aí vocês podem mesclar com o branco. Que tal? Bom, a minha terceira dica é com o material que a gente tem em casa, que é o álcool, né? Álcool comum, pessoal. Vou colocar um pouquinho aqui no meu godê, só para ficar mais fácil da gente aplicar. Então, ó, vou colocar um pouquinho de álcool aqui no meu godê. Opa, até pingou na folha. Não tem problema. E aí eu vou pegar um pincel comum, né? Aqui eu estou usando um pincel da Sinuart. Vou molhar o meu pincel no álcool e aí eu vou aplicar sobre as 2 cores. Esse efeito me lembra muito o efeito do lápis aquarela. Então é bacana porque você consegue esse efeito mais diluído mesmo utilizando lápis de cor comum, né? Fica muito bonito também. Aqui a minha intenção é que vocês conheçam diferentes formas de mesclar as cores e apliquem isso nos seus trabalhos, deixando a criatividade levar vocês. Essa é a grande magia do desenho, né? A gente, conhecendo os materiais, a nossa
gama, né? A nossa liberdade para criar fica ainda maior, porque a gente já sabe todos os materiais que a gente pode usar enquanto a gente estiver desenhando. Então, esse é o efeito com álcool. Vou limpar o meu pincel aqui num paninho comum, né? E aí a gente vai para a próxima etapa. A próxima dica que eu tenho, pessoal, é a gente utilizar o solvente para fazer essa diluição das duas cores e conseguir mesclar elas de uma forma bem bonita. Então, o solvente que eu escolhi foi esse daqui, que é o diluente Eco da Corfix. Vou colocar um pouquinho no meu godê também. Agora eu vou colocar do lado para não sujar a folha. Qual que é a diferença desse diluente Eco para outros solventes? Outras marcas têm essa proposta de diluente Eco também. É o cheiro, gente. Ele tem um cheirinho de limão, um cheirinho mais agradável, né? Porque a gente sabe que o solvente costuma ter um cheiro bem forte. Bom, vamos lá. Molhei o meu pincel no solvente e agora eu vou aplicar sobre as duas cores. De cara, o que a gente percebe é que ele já evapora bem rápido, né? Lembrando que o papel que eu usei aqui para fazer esses testes com vocês é o Canson 200 gramas. Se a gente usar um papel muito fininho para essas técnicas de mescla de cores, mas com produtos mais diluídos, como álcool ou solvente, a gente pode acabar ferindo o papel e ele pode acabar esfarelando. Então, não é interessante. Olha, pessoal, a diferença que a gente já nota de cara do álcool para o solvente é que ele não deixa essa granulação, né? Ele não fica granulado como o álcool. A gente consegue diluir ele melhor, quase como se fosse realmente um lápis aquarela, só que aqui utilizando o solvente. Então ele dá um acabamento mais uniforme, eu gosto bastante. O que vocês acham? Bom, e a última dica, para mim, é a menos óbvia. Quando eu conheci, eu falei, não pode ser. Mas funciona e fica muito legal. É o óleo de bebê. Aqui eu estou utilizando o óleo da galinha pintadinha, que era o mais em conta que tinha na drogaria que eu fui comprar. Então, vou colocar um pouquinho aqui no nosso godê, né? Um pouquinho de óleo. E o óleo, gente, é um dos materiais mais fantásticos para a gente trabalhar junto com lápis de cor. Vamos aplicar e aí vocês vão conhecer. Vou até deixar mais próximo. Vou fazer movimentos circulares. E é legal porque ele se mistura à cera do lápis e dá um acabamento muito bonito. Bem suave mesmo. E o que eu sinto também é que com o óleo de bebê você tem uma certa forma de ir transformando essa cor aos poucos. Não sei se vocês repararam, mas o solvente ele já vai secando muito rápido, então ele não deixa você misturar, ter tanta liberdade, né, na hora de fazer os movimentos. O óleo de bebê, ele se mantém diluído e aí você vai misturando aos poucos até chegar no tom que você quer. Então ele te dá mais liberdade, né? Você tendo um tempo maior para secar, você tem mais tempo para trabalhar a cor, e isso é bem legal. Então, finalizando aqui o cantinho, vou colocar um pouco mais. E aqui eu vou finalizar com esses movimentos circulares. E é isso daí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui são 5 dicas básicas, mas que pode auxiliar muito vocês no dia a dia de como mesclar cores, né? Aqui eu fiz usando 2 cores, mas vocês podem fazer esse acabamento com 2, 3, 4, ou quantas vocês quiserem. Ou com uma única cor. Às vezes a gente passa o lápis de cor, vou até fazer um exemplo aqui, né? E ele deixa esses espacinhos em branco, né? E aí você quer fazer, não, quero deixar a minha cor, quero trabalhar só com rosa, mas quero um rosa mais uniforme. Então você pode vir com uma dessas técnicas, aqui eu vou pegar o solvente novamente, só para mostrar para vocês, e uniformizar o tom. Então é bem interessante vocês conhecerem outras formas de trabalhar com lápis de cor que vocês tenham em casa. É isso daí, eu espero que vocês tenham gostado. Estou preparando novas aulas com muitas dicas para vocês. Se vocês ainda não são inscritos, se inscreve no canal e deixa o seu like para que eu possa fazer mais vídeos. Um beijo e até a próxima!